Você já esteve no Convento da Penha, em Vitória, à noite? Se nunca foi, talvez seja difícil imaginar o quanto aquele lugar muda depois que o sol desaparece. De dia, ele parece apenas mais um ponto histórico, bonito, silencioso, cheio de fé e tradição. Mas à noite tudo ganha outro peso. As pedras antigas parecem guardar memórias, as sombras se alongam de um jeito estranho, e a escadaria, que durante o dia recebe visitantes e peregrinos, fica com uma atmosfera quase sufocante. Não é o tipo de silêncio comum. É um silêncio espesso, que parece pressionar o peito e fazer qualquer pequeno ruído virar um aviso. Pois dizem que nos degraus mais altos aparece uma figura misteriosa. Não é todo mundo que vê. Só quem sobe sob a luz fraca da lua, quando o vento some de repente e o mundo parece prender a respiração. Desde criança, eu ouvia os relatos dos peregrinos que juravam ter visto alguém parado lá em cima, imóvel, como se estivesse esperando por alguma coisa ou por alguém. Sempre me contavam isso com a mesma expressão, um misto de medo e respeito, como se falar demais pudesse chamar a atenção da própria escadaria. Meu nome é Lucas, e essa história sempre ficou presa na minha cabeça. Por muito tempo, achei que fosse exagero de gente impressionável, dessas que transformam qualquer sombra em aparição. Mas quanto mais eu ouvia, mais aquilo me incomodava. Havia detalhes repetidos em todos os relatos. A mesma posição, a mesma altura, a mesma sensação de estar sendo observado de volta. Não era só uma lenda qualquer. Era como se existisse, naquele lugar, algo que insistia em permanecer. Foi então que decidi investigar pessoalmente, mas eu sabia que não podia fazer isso sozinho. Eu precisava de alguém que conhecesse cada pedra, cada curva, cada trecho da subida. Foi assim que encontrei o Padre Antônio. Ele não me tratou com ironia, nem tentou me desencorajar. Pelo contrário, me ouviu com atenção, com aquele olhar calmo de quem já escutou muitos segredos guardados entre a fé e o medo. Quando aceitei subir com ele, senti uma mistura de alívio e ansiedade tão forte que mal consegui esconder. Agora, eu só conseguia pensar no que encontraria lá em cima. Se você já presenciou algo estranho em Vitória, quero muito ler nos comentários. E se essa história já te deixou curioso, se inscreve agora, porque o que aconteceu naquela subida mudou completamente a forma como eu enxerguei o Convento da Penha. Padre Antônio conhece o Convento da Penha como poucos, e isso ficou claro logo nos primeiros minutos da conversa. Ele falava daquele lugar com a naturalidade de quem já passou por ali centenas de vezes, mas também com um cuidado quase cerimonial, como se cada palavra precisasse ser escolhida com respeito. Enquanto subíamos devagar, ele me contou que há décadas, peregrinos relatam uma presença na escada, principalmente nas noites de lua cheia, quando a iluminação natural desenha as pedras de forma quase teatral. Segundo ele, sempre foi a mesma descrição. Uma figura silenciosa, parada nos degraus mais altos, ou então uma sombra que simplesmente some no instante em que alguém tenta encará-la de frente. Eu escutava tudo tentando parecer racional, mas a verdade é que o ambiente não ajudava em nada. A brisa que vinha da encosta passava fria demais para uma noite comum, roçando a pele como se carregasse um aviso. O som dos nossos passos nas pedras ecoava com uma nitidez incômoda, e a cada metro subido eu tinha a sensação de que o convento ficava mais distante do mundo lá embaixo. Não havia movimento ao redor, só o brilho pálido da lua tocando os muros antigos e revelando manchas, rachaduras e detalhes da construção que de dia talvez passassem despercebidos. À noite, tudo parecia mais velho, mais pesado, mais vivo. Padre Antônio então me disse algo que me deixou ainda mais inquieto. A igreja nunca registrou explicações oficiais sobre a aparição. Não havia documento, declaração ou investigação formal que encerrasse a questão. O que existia era o silêncio.
E no lugar desse silêncio, a comunidade local criou sua própria explicação, uma superstição que foi passando de boca em boca até virar quase uma verdade. Dizem que aquela figura seria um antigo guardião do santuário, um protetor espiritual que permanece ali, vigiando as escadas e protegendo o convento de algo que ninguém sabe nomear. Eu tentei absorver aquilo com calma, mas confesso que a ideia de um guardião não me tranquilizou. Pelo contrário, quanto mais eu pensava, mais me perguntava se algo que aparece à noite, imóvel, isolado no ponto mais alto da escadaria, realmente está protegendo alguma coisa, ou apenas esperando. O Padre Antônio percebeu meu silêncio e continuou olhando para frente, como se também evitasse alimentar certas conclusões. O jeito como ele conduzia a conversa me fazia sentir que ele sabia mais do que dizia. Ou talvez simplesmente respeitasse demais o lugar para falar além do necessário. À medida que a noite caía de verdade, o vento trouxe um frio inesperado, quase úmido, e as vozes ao nosso redor pareciam se apagar por completo. Era como se o convento estivesse nos isolando do resto da cidade. Naquele momento, a superstição deixou de parecer só uma história antiga, e eu comecei a me perguntar, de forma muito séria, o que faria se visse aquela figura diante de mim? Você acredita em guardiões espirituais? Comenta aí o que faria se estivesse lá. E se curte mistérios assim, já deixa seu like. Na noite em que combinei com o Padre Antônio de subir até as escadas antigas, a cidade parecia ter se recolhido antes da hora, como se Vitória inteira soubesse que algo naquele lugar não queria ser perturbado. Lá embaixo, os últimos ruídos iam ficando distantes, abafados, até que o mundo pareceu encolher ao redor do convento. Eu sentia o coração batendo mais forte a cada passo, não por esforço, mas por antecipação. Havia algo na subida que me deixava em alerta, como se meu corpo entendesse o perigo antes mesmo da minha cabeça aceitar. Os degraus estavam irregulares, gastos pelo tempo e pelo movimento de incontáveis pés que já passaram por ali. Eu conseguia sentir a aspereza da pedra sob os sapatos e, de vez em quando, o toque frio da parede lateral parecia arrancar um pouco da minha confiança. O Padre Antônio caminhava ao meu lado em silêncio, com as mãos próximas ao corpo e o olhar fixo no alto da escadaria. Ele não parecia assustado, mas também não parecia relaxado. Era um tipo de atenção que eu nunca tinha visto antes, como se ele estivesse preparado para reconhecer algo que eu ainda não conseguia imaginar. Quando finalmente alcançamos os degraus superiores, o ar mudou de forma nítida. Ficou mais pesado, mais frio, quase imóvel. Eu tive a sensação de que estava respirando dentro de um espaço fechado, mesmo estando ao ar livre. O silêncio, então, me atingiu de um jeito estranho. Não era a ausência de som, era algo mais duro, quase opressivo, como se qualquer ruído fosse indevido naquele momento. Até o som da minha respiração parecia alto demais. Eu me peguei olhando para os lados, para as sombras alongadas nas paredes, tentando convencer a mim mesmo de que tudo não passava de nervosismo. Mas foi então que vimos. Entre as áreas escuras da escadaria, exatamente nos degraus mais altos, havia uma figura parada, imóvel, silenciosa. A silhueta era definida o suficiente para eu entender que havia alguém ali, mas ao mesmo tempo parecia instável, como se a forma estivesse presa entre a presença e a ausência. Não dava para ver rosto, apenas um contorno escuro sob a luz pálida da lua. A figura não se movia, não reagia, não fazia um único gesto. Parecia até flutuar sobre a pedra. Padre Antônio baixou a voz até quase virar um sopro. Ele disse que talvez fosse um espírito vigilante, um monge antigo, ou algo ainda mais obscuro. A forma como ele falou me gelou mais do que o frio da noite.
Nós seguimos alguns passos adiante, devagar demais para parecer natural, e eu sentia minha pele inteira arrepiada. Então, quando já estávamos mais perto, a figura simplesmente desapareceu. Não andou, não recuou, não se dissolveu devagar. Sumiu num segundo, como se fosse feita de névoa e a própria noite a tivesse engolido. Eu fiquei parado, sem conseguir reagir. O aperto no peito veio forte, seguido de uma dúvida que doía mais do que o medo. Se aquilo era real, o que exatamente tinha acabado de nos encarar de cima da escada? O que você faria se estivesse vendo uma sombra assim? Me conta nos comentários. E continue aqui, porque ainda tem mais pela frente. Depois daquela noite, eu simplesmente não consegui tirar a aparição da cabeça. Tentei seguir minha rotina, fingir normalidade, repetir para mim mesmo que podia ter sido cansaço, ilusão, qualquer coisa que tivesse uma explicação simples. Mas não adiantou. Toda vez que eu fechava os olhos, via de novo aquela silhueta imóvel no alto da escadaria, recortada pela luz fraca da lua, como se a noite tivesse escolhido exatamente aquele ponto para guardar um segredo. O pior era a sensação que ficava depois. Não era só medo, era uma espécie de espera, como se algo estivesse incompleto. Por isso, eu voltei várias vezes ao convento da Penha. Algumas vezes sozinho, outras ao lado do Padre Antônio. E em todas elas, eu percebia o mesmo detalhe inquietante. Quanto mais me aproximava daquele lugar, mais o ambiente parecia me reconhecer. As pedras antigas, a subida longa, o silêncio estranho, tudo me atingia de um jeito diferente, como se a escadaria tivesse adquirido um peso próprio dentro da minha memória. Eu já não caminhava como alguém em busca de uma resposta. Caminhava como quem teme encontrar exatamente o que procura. Foi em uma dessas visitas que algo diferente aconteceu. Nós subíamos devagar, sem pressa, quando a figura surgiu novamente. Eu a reconheci na hora. Estava ali, nos degraus mais altos, envolta na mesma penumbra, mas agora havia algo diferente no modo como ela ocupava o espaço. Antes, parecia apenas parada. Naquela noite, ela começou a descer, lentamente. Um movimento tão calmo que quase doía olhar. Não havia correria, nem hesitação, nem som de passos claros. Era como se a própria escada cedesse lugar à presença, como se aquilo não estivesse andando, mas sendo trazido para perto de nós por uma força invisível. Eu senti o estômago se contrair. Padre Antônio parou por um instante e, quando falei seu nome, percebi que minha própria voz estava mais baixa do que eu imaginava. Ele ficou pálido de uma forma que eu nunca tinha visto. Seus olhos acompanharam a figura por alguns segundos. E então ele me disse, quase sem ar, que nunca tinha visto o guardião se mover antes. Aquela frase ficou presa no ar entre nós como uma sentença. Se ele, que conhecia o convento melhor do que qualquer pessoa que eu já tinha encontrado, nunca tinha presenciado aquilo, então o que exatamente estávamos vendo? A cada passo da sombra, o frio aumentava de forma absurda. Não era um frio comum, de vento ou de noite. Era um gelo repentino, penetrante, que parecia sair da pedra e entrar direto na pele. Minhas mãos ficaram úmidas. Meus olhos começaram a arder, e eu tinha a sensação nítida de que algo nos observava com insistência, não apenas de longe, mas de dentro da própria escuridão, como se aquilo soubesse que tínhamos entendido sua presença. Naquele momento eu percebi que a aparição não era aleatória. Ela queria algo, ou talvez tentasse impedir que a gente continuasse. Será que a presença queria nos contar algo? Quer saber o que descobri depois? Então, não esquece de curtir e se inscrever para a próxima parte. Depois de tudo que eu vi, eu não consegui mais aceitar a história apenas como uma assombração qualquer. A inquietação virou pesquisa, e a pesquisa virou obsessão.
Passei horas lendo tudo o que encontrei sobre o Convento da Penha, tentando entender se havia algum registro que explicasse a presença na escadaria. Quanto mais eu procurava, mais eu sentia que o lugar escondia alguma camada de silêncio, algo guardado entre fé, memória e medo. Foi então que encontrei menções antigas sobre um monge chamado Frei Matias. O nome apareceu em anotações velhas, em relatos esparsos, em referências que pareciam quase se apagar no tempo, mas que ainda deixavam uma marca suficiente para me prender. Segundo o que descobri, Frei Matias viveu ali no século XVIII. A lenda dizia que ele protegia o santuário contra invasores e que morreu justamente na escadaria, mantendo-se vigilante até o fim. Quando li isso, senti um arrepio estranho correr pela nuca, porque tudo na descrição parecia se encaixar de forma incômoda com o que eu e o padre Antônio tínhamos visto. A imagem de alguém imóvel, no alto dos degraus, parecia agora ganhar outro peso. Não era mais apenas uma figura sem rosto, era a possibilidade de uma presença ligada ao próprio convento, como se aquele lugar nunca tivesse permitido que ele partisse de verdade. Levei essa descoberta ao padre Antônio, e a reação dele me impressionou. Ele não demonstrou surpresa imediata. Pelo contrário, ficou em silêncio por alguns segundos, longos demais, como quem reconhece algo antigo e preferia não confirmar. Depois, com a voz baixa e controlada, ele me disse que essa era uma das poucas histórias que a igreja mantinha em segredo. Não por maldade, mas para não assustar os peregrinos. A forma como ele falou deixou claro que aquilo não era uma simples lenda de corredor. Havia respeito, havia cautela e havia, principalmente, um tipo de medo que não precisava ser nomeado para existir. Eu fiquei pensando nisso por muito tempo. Se a figura era realmente Frei Matias, então talvez não estivéssemos diante de algo maligno, mas de um guardião preso ao lugar por dever, fé ou algum destino que eu não conseguia compreender. Só que essa ideia não me acalmava por completo. Pelo contrário, havia algo profundamente inquietante em imaginar um espírito condenado a permanecer de pé, noite após noite, no mesmo ponto da escadaria, como se sua missão jamais pudesse terminar. Mas a pergunta que não saía da minha cabeça era outra. E se essa explicação fosse apenas parte da verdade? E se, por trás do nome de Frei Matias, existisse algo ainda mais sombrio, escondido justamente porque ninguém queria enfrentar o que realmente habita aquelas pedras antigas? Será que ele realmente protege o convento ou há algo mais sombrio por trás? Comenta o que você acha dessa teoria e compartilha com seus amigos. Depois de tudo que vivi ali, eu não consigo mais olhar para o Convento da Penha como olhava antes. O lugar continua o mesmo para quem passa de dia, iluminado, turístico, cercado pela beleza da paisagem e pela imponência das pedras antigas. Mas para mim, alguma coisa mudou para sempre. Existe uma diferença brutal entre conhecer um lugar e realmente senti-lo. E eu senti o peso daquele convento de um jeito que ainda me acompanha quando fecho os olhos à noite. Agora, eu percebo que alguns mistérios são mais do que histórias contadas para impressionar. Eles parecem fazer parte da própria alma do lugar, misturados ao medo, à fé e à memória coletiva de quem sobe aquelas escadas com respeito ou curiosidade. A figura na escadaria deixou de ser apenas uma aparição para se tornar um símbolo de tudo aquilo que a gente tenta ignorar quando não consegue explicar. Era como se as pedras antigas guardassem não só passos, mas também promessas, sofrimentos e vigílias que ninguém vê. Quando voltei a pensar no que aconteceu, cada detalhe parecia mais vivo dentro da minha cabeça. O frio subindo pela escadaria, o silêncio absoluto, a forma imóvel daquela presença e a expressão de Padre Antônio. Tudo isso ganhou um significado maior depois das revelações. Ele me disse que talvez o guardião não esteja ali para assustar. Talvez sua presença exista como um lembrete,
Uma espécie de advertência silenciosa de que certas memórias não devem ser tratadas com descuido. Algumas histórias não pedem que acreditemos nelas, pedem apenas que as respeitemos. E isso me marcou profundamente, porque eu fui até lá buscando respostas, mas acabei encontrando uma sensação difícil de traduzir. Não era exatamente medo, embora o medo estivesse presente em cada etapa da subida. Era algo mais fundo, quase íntimo, como se o convento tivesse me mostrado que existem coisas que escapam ao raciocínio e ainda assim continuam sendo reais para quem as vive. Aquele lugar me fez entender que há fronteiras entre o explicável e o inexplicável que nem sempre podem ser atravessadas com lógica. O Padre Antônio falava com uma serenidade que só aumentava meu desconforto. Ele conhecia o peso daquelas histórias, mas também parecia aceitar que nem tudo precisa ser desvendado para ter valor. E talvez seja isso o mais perturbador. A ideia de que, em alguns lugares, o mistério não é um defeito da história, mas parte essencial dela. E você? Acredita em guardiões espirituais ou pensa que tudo tem uma explicação mais racional? Deixe seu comentário, curta o vídeo e inscreva-se para mais histórias intrigantes. Até a próxima e cuidado com as sombras que espreitam por aí.